Muito boa tarde, tudo bem com vocês? É o nosso Oração Ação. Estamos aqui no nosso momento especial do nosso dia, no qual nos reunimos para refletir, para nos instruir, para adquirirmos informações e consciência sobre a verdadeira natureza da vida, sobre o que é a vida, sobre quem somos nós, sobre como atua Deus na criação. Para isso, é fantástico esse livro, o Livro dos Espíritos, nosso roteiro nessa viagem, sendo que hoje estamos no segundo encontro do capítulo 6º, que trata sobre a vida no mundo espiritual. Como é? Qual é a vivência que teremos após a morte? E afinal de contas, por que é importante saber disso? No encontro passado, nós terminamos exatamente nesse ponto, dizendo que se após uma breve estadia num país estranho, voltarmos ou formos endereçados a um país no qual ficaremos por mais tempo, teremos muita dificuldade em fazer a mala. Se não soubermos as características, o clima, o que faremos lá, com quem conviveremos, é extremamente precioso saber disso. Caso tivéssemos essa informação, durante aquele período de estadia num país diferente, teríamos juntado coisas, acumulado necessidades, acumulado bens, roupas, objetos, utensílios, exclusivamente entre aqueles que seriam mais úteis naquele futuro no qual estaríamos no outro país. Aquela breve estadia seria para nós uma preparação, um período de um período que nos daria melhores condições para o retorno mais prolongado para o segundo país. Assim é também a vida, assim é também a morte. Ter essas informações, como estamos fazendo aqui, é absolutamente imprescindível, não apenas para bem viver o fenômeno morte, mas para bem viver o fenômeno vida. Porque, bem situado sobre o que é a vida após a morte, sobre que valores prevalecem nessa outra fase da nossa vida, sobre que atividades nós desenvolveremos nessa outra fase de nossas vidas, nos capacitaremos, nos habilitaremos vivendo segundo esses verdadeiros valores, segundo os valores da eternidade, não os valores da precariedade. Entendendo, enfim, o que Jesus disse ao recomendar que
não situássemos nossos corações naquilo que a ferrugem rói, que a traça rói, que a ferrugem corrói, que os ladrões levam, mas que colocássemos nossos corações na eternidade, porque onde estiver nosso tesouro, lá estará o nosso coração. Essa orientação torna-se preciosa à luz desse estudo que estamos fazendo agora. Com ele, com esse estudo, com esse conhecimento que teremos a partir de agora da vivência no mundo espiritual, deixaremos aquilo que perece em nome daquilo que permanece. Porque é tão imprescindível na criação de filhos, na educação de crianças, que nós, que os adultos, que os educadores constantemente lembrem das habilidades que serão necessárias para o seu futuro, para eles serem felizes. Por quê? É a função do processo educativo ampliar a perspectiva dos estudantes para que eles possam, desde já, reforçarem valores, reforçarem hábitos, reforçarem posições que lhes vão propiciar melhores condições no prazo longo, na perspectiva ampla. Não é isso que aqueles que têm parentes afundados nas drogas fazem? Dizendo para os seus amores: vocês, é um desperdício viverem apenas para os prazeres imediatos. Essa vida de viver para os prazeres imediatos suprime vidas, suprime horas, suprime anos da sua perspectiva para viver exclusivamente em função desse prazer, em função da sua dependência, em função das drogas. Liberte-se, expanda-se, resgate o tempo que essa vida de prazeres irresponsáveis está lhe roubando. A mesma coisa, vêm os espíritos, na verdade nossos responsáveis, nossos irmãos mais velhos, nos alertar, revelando que após a morte, o cidadão médio, a criatura média, permanecerá como que ainda atraída, imantada pela realidade da crosta terrestre. São as chamadas almas penadas, que, por assim dizer, na crença popular, assombram os lugares em que antes habitavam, ou nos lugares nos quais tiveram vivências traumáticas, foram mortas, foram torturadas, ou possuíam objetos aos quais essa alma lhe dava enorme valor. Então, seremos ainda atraídos após a morte para aquilo que em nossas vidas demos valor. Se um cofre simboliza
o que nós achávamos de mais importante, se o nosso corpo simboliza o que nós achávamos de mais importante, se um prédio, um galpão cheio de carros, é a isso que os nossos espíritos vão estar apegados, mesmo a pessoas com as quais desenvolvemos relações de apego, de ciúmes, de domínio. Será a elas, a isso tudo que dávamos importância durante a vida, que continuaremos a dar importância durante a morte. Escravizados, dominados, aprisionados nas nossas crenças, nos nossos valores, nos nossos apegos. Isso de uma maneira mais grave, que nos tornará vampiros, obsessores de lugares e de pessoas, ou mesmo numa forma mais branda, mas que ainda nos imantará, ainda nos atrairá a pessoas, ambientes e situações. Essa é a chamada erraticidade. São esses os chamados espíritos errantes. Esses que não conseguem ir além dos ambientes em que frequentavam na Terra. São a maioria da humanidade presente. Então vamos estudar isso. A erraticidade. Pergunta 225, Kardec pergunta assim: a erraticidade é um sinal de inferioridade dos espíritos? E a resposta é: não, porque existem espíritos de todos os graus no mundo espiritual. Já dissemos que a encarnação é um estado transitório. O estado normal do espírito é quando ele está desencarnado, livre do corpo físico. Pergunta 226. Pode-se entender que todos os espíritos que estão desencarnados são errantes? Não, são errantes aqueles que ainda precisam reencarnar. Os espíritos puros que já atingiram a perfeição não são errantes, seu estado é definitivo. A grande trajetória que filósofos, que doutrinas orientais, ocidentais nos trazem há muito tempo aqui se explicita. Entre a dualidade e a unicidade. Vivemos na dualidade entre bom e mal, matéria e espírito, ainda num estágio relativamente primitivo da nossa evolução. Quando realmente estivermos avançados, viveremos em unicidade, com o bem, com a luz, com Deus. E a pergunta então é: pode-se entender que todos os espíritos estão desencarnados, todos os espíritos que estão desencarnados são errantes? E a resposta é não. São errantes aqueles que ainda precisam reencarnar. Os espíritos puros, que já atingiram a perfeição, não são errantes. Seu estado é definitivo. E aí vem um comentário de Kardec. Os espíritos pertencem a diferentes graus de acordo com as suas qualidades. À medida que desenvolvem essas qualidades, eles vão se purificando. Assim, podemos classificá-los em espíritos encarnados. Somos todos nós. É uma tolice até hilária, ridícula, que tenhamos medo de espíritos.
Será que tem algum espírito perto de mim? Claro que sim. O nosso espírito está muito perto do nosso corpo. Une-se a ele no berço, no parto, de uma forma mais definitiva, e solta-se dele na morte, da maneira mais plena. Então estamos sempre com espíritos. Aliás, nós somos espíritos. Onde nós estaremos, nosso espírito estará lá. E para além disso, estaremos sempre, de acordo com nossa sintonia, rodeados de espíritos afins ao nosso estado mental. Não há por que nos apavorarmos, porque a lei de sintonia rege tudo, e nos trará a convivência com a qual estamos próximos. Expandindo o ditado popular, podemos dizer: diga-me o que pensas e o que sentes, e eu te direi com quem andas, e eu te direi quem és. Quem nós estamos é o resultado da nossa sintonia, ditada pelo que pensamos e pelo que sentimos. E as companhias que angariamos com essa sintonia ajudarão a definir quem nós estamos nesse momento. Diga-me o que pensas, o que sentes. Eu te direi com quem andas, e eu te direi quem estás e até quem és. Então, o primeiro grupo de espíritos é aqueles que possuem um corpo físico. Nós somos espíritos. O segundo grupo de espíritos é dos espíritos errantes. E diz Kardec, pertencem a esse grupo aqueles que já abandonaram o corpo físico e vivem no mundo espiritual, enquanto aguardam uma nova encarnação para continuarem o seu aperfeiçoamento. Há, nessa mesma condição de espíritos errantes, espíritos em diferentes graus de evolução. Dentro de uma certa faixa, ali estão espíritos apegados, densos, criminosos, mas também espíritos buscadores pela boa vontade de uma maior evolução. O espectro é grande. De forma que o terceiro grupo, nessa classificação que Kardec apresenta para a gente, é dos espíritos puros ou perfeitos. São aqueles que não precisam mais reencarnar. Vejam, amigos e amigas, que essas múltiplas divisões que acontecem aqui na Terra não fazem sentido após a morte. Os que são brancos e os que são negros, os que são ricos, os que são pobres, os que são de uma nação, os que são de outra. Há colônias, cidades no mundo espiritual para a qual irão os espíritos de acordo com as suas afinidades, inclusive as temporárias, de forma que em alguns lugares haverá suicidas, em outros haverá criminosos, em outros haverá sexólatras, em outros haverá pessoas ligadas a certo ambiente cultural, envolvendo aí identidades nacionais, identidades religiosas. E há, como foi dito, no mundo espiritual, espíritos que já não se identificam mais com as
formas provisórias e vivem na sua forma definitiva, não possuindo mais sequer corpos espirituais, vivendo a sua realidade de formas de luz. Claro que estamos muito distantes disso, mas entender essa perspectiva, expandir a nossa perspectiva é fundamental. Para não esperarmos, após a morte, recompensas que nos foram prometidas por homens. Se na sua religião lhe prometeram que, pagando dízimo, ou confessando, ou tomando passe, ou trabalhando numa casa espírita, ou numa igreja evangélica, ou numa igreja católica, ou das outras denominações, você terá privilégios? Esqueça, porque os privilégios no mundo espiritual é a pátria da verdade, é onde as pessoas, os seres, valem pela sua vibração, pela qualidade da sua vibração. E essa qualidade da vibração é determinada pelos pensamentos, sentimentos, palavras e ações com os quais aquele espírito aprendeu a conviver, aprendeu a sintonizar. A sintonia que teremos após a morte depende da sintonia que desenvolvemos durante a vida. Quem, através da oração, adquiriu capacidade de melhorar a sua sintonia pelo ato de boa vontade, terá uma ferramenta preciosa após a morte. Quando é preciso, mais do que nunca, melhorar a nossa sintonia para buscar melhores condições de vida, melhores tipos de companhia, defesa inclusive contra eventuais vingadores que nos queiram atacar, cobrar dos nossos erros. A importância da oração. A importância de tudo que elevar nossa vibração. Precisamos desse arsenal, não apenas após a morte, aqui mesmo. Para cada reunião importante, para cada conversa relevante na nossa vida, para cada empreendimento que nós tivermos, precisamos aprender a elevar nossa vibração. Questionado sobre o de comer, o de vestir, Jesus falou: não vos preocupeis com isso, busquem antes o reino dos céus e seu ajustamento a esse reino dos céus, e tudo o mais te será acrescentado. Vejam a importância da sintonia, tudo o mais nos será acrescentado. Maravilhoso esse entendimento, não é? Que assim seja, que possamos ter essa lucidez do que acontecerá na pátria espiritual, porque a boa morte depende da boa vida e a boa vida após a morte depende de ambos, da boa vida encarnado e da boa morte. Aprendamos esses mecanismos de estar com o bem, de estar com a luz, de estar com o amor, o quanto antes, porque será com eles que nós conquistaremos os grandes avanços espirituais, já aqui na Terra e depois, consequentemente, no mundo espiritual após a morte. Muito bom, que essa lucidez, que essa clareza das importâncias reais da vida, dos valores reais da vida, que a busca pela consciência, pelo conhecimento desses valores profundos da vida, marque a existência
de toda a humanidade. Que saia daqui hoje, dessa lucidez que nós criamos aqui, um impulso a todos os nossos irmãos, conhecidos e desconhecidos, do nosso e de outros países, do nosso e de outras raças, classes, profissões, religiões, para que todos os nossos irmãos em Deus conquistem já essa lucidez ética, essa lucidez de valores que vai nos propiciar melhores decisões que vão nos propiciar uma melhor vida que vai nos propiciar uma muito melhor morte, melhor vida e melhor morte que vão nos propiciar um excelente futuro na pátria espiritual. Muito bom estarmos juntos, que esse nosso serviço para toda a humanidade da Terra atinja todos os nossos irmãos em humanidade. Andréa Magalhães, que achou interessante o nosso ditado. É bem isso, não é, Andréa? Pérola Sena Bendique, seja muito bem-vinda. Andréa Magalhães, Gugu, nossa amiga, colega de estudos aqui nesse espaço, muito legal. Saudando como é maravilhoso e gratificante podermos, nesses dias, estarmos todos juntos aprendendo com os amigos espirituais e uns com os outros, nesses abençoados ensinamentos. Muito legal mesmo. Maria Aparecida Nicolas, Adelaide Dias, seja muito boa noite para todos. Domingos Natalo, nosso grande companheiro de estudos aqui também, Sérgio Marques, Andréa Santos, Regina Frutuoso, Andréa Salvatore. Muito bom aprendermos juntos, compartilharmos e nos estimularmos essa lucidez imprescindível para o bem viver. E nesse estado de gratidão uns com os outros, terminamos nosso momento, estimulando todos os amigos que acharem que essas reflexões possam ser úteis a compartilhar e a comparecer amanhã às 18 horas, quando daremos sequência ao nosso conhecimento sobre a pátria espiritual, sobre a erraticidade, sobre a vida que viveremos após a vida. Um grande abraço, um prazer estarmos juntos e até amanhã.